o Magno, o nosso primeiro convidado, nosso segundo convidado, né? Ele é empresário, militante de responsabilidade social empresarial e vereador da cidade de São Paulo. Transformou a Escola de Idiomas EASA de Internexus, empresa da família, em um dos maiores cases de franquias do mundo. É pós-graduado em administração de empresas e também integrou o PNBE, Pensamento Nacional de Bases Empresariais. Disseminou a Carta da Terra no Brasil e foi um dos signatários do Manifesto Brasil com S. Participou da fundação do movimento Nossa São Paulo e do Fórum Amazônia Sustentável. Concebeu, junto com outras lideranças ambientais, o movimento Brasil Sustentável. Sonha com uma sociedade de pessoas felizes e com qualidade de vida. Seu lema é a paz, sua alegria e serenidade. Com uma salva de palmas, convidamos Ricardo Yang, que contará a sua história aliada à gestão pública. Obrigado a todos por estarem aqui essa manhã, para essa conversa super energética sobre o agora e o futuro. E eu fui escalado para falar sobre gestão pública. Eu não sei falar sobre gestão pública. Eu sei criticar a gestão pública. Então, para não ser leviano, eu vou falar de alguma coisa que eu posso falar, que é um mandato parlamentar, né? E uma visão para o mandato parlamentar a partir de todas essas tendências aqui que foram tão bem colocadas. Primeira coisa que a gente precisa estar bastante consciente é que eu venho de um mundo que não existe mais, né? E o mundo que vocês vão protagonizar, ele ainda não surgiu. Portanto, vocês são uma geração mutante. E dentro de cada um de vocês existe o DNA da transformação. E existe o DNA desse mundo que vai emergir. E esse mundo certamente tem características completamente diferentes do mundo que eu vim. E vocês são a primeira geração em toda a história da humanidade que vai lidar com esse mundo que vai emergir. Nenhuma outra jamais lidou com esse mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? É importantíssimo ter consciência de que vocês são a geração escolhida pelo destino dessa espécie aqui, desse planeta, para protagonizar um mundo cuja complexidade ninguém jamais lidou com. É só sobre isso que a gente está falando. Simples, né? Super simples, e eu tenho certeza que vocês estão super tranquilos em relação a esse papel, né? E o que é esse mundo que vai emergir? Esse mundo que vai emergir é um mundo finito, com recursos ambientais escassos, altamente urbanizado, superpopulado e altamente tecnológico. Como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, e vocês não estariam sendo, obviamente, convocados para lidar com esse mundo se não tivessem os recursos para fazer isso. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Se nós vamos viver num mundo finito, escasso, altamente urbanizado, as cidades passam a ser um espaço de protagonismo fundamental. A minha geração, aquele mundo lá do qual eu vim, era um mundo que se conformava em resolver os seus problemas individuais. As pessoas resolviam o seu problema individual, o seu problema profissional, o seu problema de moradia, se confinavam em condomínios, em casas, em apartamentos, e a cidade era a cidade, o público era o público, né? O mundo que emerge é um mundo que exige um alto nível de colaboração, um alto nível de engajamento, um alto nível de participação. Não é um mundo em que vão caber aqueles que pretendem se alienar. E quando eu digo pretendem se alienar de qualquer tribo. Porque nós precisamos de todas as tribos. Também é um mundo onde a questão da diversidade faz parte inerente da inteligência coletiva que vai ser convocada todos os dias para lidar com a complexidade dos problemas que a gente está enfrentando. Tá? Então, a cidade passa a ser um espaço incrível de transformação. Incrível de transformação. E aí, quando a gente pensa, bom, uma cidade é um espaço incrível de transformação,
que é um mandato de vereador numa cidade em que está em pleno processo de transformação, né? Se nós formos ver as cartilhas, né, de um mandato tradicional, a gente vai ver mais de 100 atribuições de vereador, né? Todo mundo pensa que vereador é aquele que faz lei, aquele que faz nada, né? Aquele que vai lá na Câmara fazer porra nenhuma, né? E é meio por aí. Mas não é bem assim que a legislação fala sobre o cargo vereador. Se vocês olharem a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, etc., tem uma porrada de coisas que o vereador tem que fazer, né? Mas acontece que nada dessas coisas que um vereador tem que fazer num mandato tradicional responde a esse mundo que emerge, esse mundo que está nos convocando e que está convocando cada um de vocês aqui. Portanto, o meu mandato é um mandato que surgiu para ser um laboratório. Ele não é um mandato do Ricardo. Ele é um mandato de um campo que emerge na sociedade, que nós chamamos, em linhas gerais, do campo da sustentabilidade. O campo da sustentabilidade é um campo que acredita num mundo em que é possível você equilibrar os interesses econômicos, sociais e ambientais, com uma nova perspectiva ética, política, cultural e estética. É desse mundo que a gente vai construindo a sustentabilidade. E o mandato do vereador é um mandato que está a serviço desse campo. E é um mandato coletivo. É um mandato onde eu sou o cara que foi lá nas urnas receber os votos, mas quem votou em mim votou nessa visão que a gente está trabalhando. E o que é esse mandato, né, que está alinhado aos princípios da nova política, né? O que esse mandato tem de diferente, né? Primeiro, ele é um mandato que trabalha com esses novos valores absolutamente fundamentais para esse mundo que está emergindo. Então, a gente está com uma clareza absoluta de que não há possibilidade de nenhuma sociedade fora da justiça e da sustentabilidade. A questão do justo e sustentável são palavras que a gente ouve e desgasta, mas está no centro de toda e qualquer política pública que a gente faz. Cooperação, transparência, confiança, processos colaborativos, muito mais importantes que ideologias, que partidos políticos. Lembrem-se, os partidos políticos são uma farsa. Eu digo isso para o meu próprio partido. E vivi, nesses últimos anos, 4 partidos. Fui do Partido Verde, saí do Partido Verde, fui fundador da Rede Sustentabilidade, sou ainda. Entrei no PPS, agora na coligação Rede, PPS e PSB, estou vivendo de perto a realidade do PSB. Todos os partidos, no limite e apesar do discurso, são cartórios. Não são mais do que isso. Não vamos nos iludir. Necessários? Necessários, porque eles estabelecem um marco legal. Mas não é por aí que você faz a política. Não é através do partido que você faz a política. A política você faz apesar e para além dos partidos. A política você faz reconhecendo essa limitação e rompendo as trincheiras tradicionais dos campos ideológicos, direita, esquerda, dos campos ideológicos tradicionais, situação, oposição. A política você faz percebendo e entendendo na interação com a sociedade aquilo que está emergindo e vocalizando a partir de mandato aquilo que está emergindo em política pública. Esse é o grande desafio dos políticos hoje. Os políticos só se viabilizarão nesse mundo que emerge se eles forem capazes de vocalizar aquilo que está ocorrendo nessa dinâmica social impressionante. Então, eu sou um cara, em 55, lá na Câmara. Meu partido tem uma única pessoa representada lá. Por que o mandato não é um mandato equivalente ao número quantitativo de vereadores que a gente tem lá? Porque o meu mandato não é meu. É um mandato que vocaliza uma dinâmica coletiva de um campo, e, ao vocalizar essa dinâmica coletiva desse campo, impõe um puta respeito. É impressionante. Eu fico surpreso de ver
como nós temos uma capacidade convocatória a partir dessa atuação que a gente faz. Esses slides eu fiz para vocês não enxergarem. Porque como eu tenho 15 minutos para falar e já está terminando, se eu fosse falar sobre esses slides, eu levaria pelo menos meia hora. Então saibam que nesses slides tem a fórmula do que é uma gestão de mandato totalmente inovador. Está disponível. Tá? Rangel e Léo trabalham comigo. Eles podem fornecer esses 2 slides para vocês, que fala como o mandato inovador lida com as bandeiras, qual é o modus operandi desse mandato e como é que o legislador atua e adquire múltiplos papéis a partir de um mandato supostamente institucionalizado. E a gente descreve isso não a partir de uma visão teórica. A gente escreve isso a partir de uma prática cotidiana de um mandato que faz isso, né? O que é muito legal. Então, são 2 slides. Aqui eu só queria puxar uma coisa interessante. A gente tem aquela ideia, gostei muito das falas anteriores à minha. 5 minutos, gente. É incrível. Está vendo como o mundo mudou? Tudo que eu falava em 40 minutos, eu preciso falar em 15. Então, nas falas anteriores, na apresentação da aula magna, foi dito que a política faz parte do nosso cotidiano. Aliás, vocês já leram? Quem aqui leu o livro A Condição Humana, da Hannah Arendt? Gente, a maioria de vocês vai ter oportunidade de ter um orgasmo literário ao ler A Condição Humana. Porque a Condição Humana diz que o estágio mais evoluído, desenvolvido da civilização é ação política. Portanto, a política é a mais nobre das atividades. E não vamos confundir política com política partidária. Política é a mais nobre das atividades porque é a atividade que pressupõe uma doação e você se colocar ao serviço do coletivo na construção de um mundo muito melhor. Então, a política é absolutamente fundamental e quem entra na política é político o tempo todo. E nós, na política e na complexidade, a gente diz que o mandato é um contínuo político, porque não é só o mandato ou a campanha. Você faz política no mandato, na campanha, fora do partido, dentro do partido, no seu estado gasoso, que é a dispersão na sociedade, no seu estado líquido, que é a sua ação na sociedade, e, de vez em quando, no seu estado sólido, que é a imobilidade e a cristalização da atividade política. Queria concluir, gente, dizendo que é possível fazer política de um jeito diferente. Eu venho do mundo empresarial, fui líder de organizações da sociedade civil, sou militante contumaz, absurdamente arrebatado pelas ideias da sustentabilidade. E quando eu entrei para a política com o maior preconceito. Hoje, da política onde eu estou, eu posso dizer para vocês, não deixem de fazer política nunca. A política é o que transforma a sociedade. E é possível se fazer a política de um jeito diferente. E é possível construir, a partir do diálogo com a diversidade e os movimentos sociais, grandes coisas. E o que se faz na política impacta milhares de pessoas. Quando eu era empresário, o que eu fazia impactava algumas milhares de pessoas. Quando eu estava na ONG, nas ONGs, a nossa ação impactava talvez algumas dezenas, talvez uma centena, milhares de pessoas. Na política, o que a gente faz impacta milhões de pessoas. E a nossa responsabilidade enquanto políticos é estar consciente de que a nossa atuação pode trazer um mundo justo e sustentável para milhões de pessoas,
ou pode arrebentar ainda mais com esse mundo, que é o que os políticos tradicionais têm feito. Então, quero concluir dizendo, graças a Deus que vocês existem. Graças a Deus vocês estão aqui. Graças a Deus que vocês já têm o DNA do mundo que emerge, e é nesse mundo que emerge que vocês vão atuar. E se vocês atuarem a partir dos valores e dos princípios corretos, o mundo, amanhã, vai ser o mundo que vocês sonham hoje. Muito obrigado.